Bom dia, 11h59. Daqui a pouco, boa tarde, bom almoço. Vamos ver aí se o Instagram avisa que estamos ao vivo, para a gente poder conversar hoje sobre fisioterapia e doença de Lyme. Gente, atividade física doente de Lyme, né? É uma coisa que é desafiadora pra gente, mas é tão necessária, tão necessária. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial para falar sobre isso. Quero me digam aí se o áudio está chegando. Vou até botar uma musiquinha. Tá chegando? Tá tudo bem, gente? Tudo certo? Estão me ouvindo? A música chega, tudo chega? Me digam aí. Cadê a minha convidada querida? E ela está entrando, vocês conseguem ouvir? E deem um ok aí nas mensagens que vocês estão me ouvindo. Cadê a Isa? Entrou, mas eu não tô te vendo. Ai, meu pai, gente. Agora eu tô te vendo. Agora, mas eu não tô te vendo. Ô, meu pai, é sempre isso. Ai, Instagram. Bia, tá tudo preto. Eu quero ver sua Você cara. tá com o computador perto? Vou Pois é, entrar pelo porque às computador. vezes isso acontece, mas eu tô te vendo. Gente, me fala se vocês estão vendo nós duas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se dá pra ver nós duas, esse áudio. Aí Aê. eu, Pelo computador eu então, te vejo. Deixa eu só deixar no mudo aqui o do computador pra não dar se você quiser saber problema. minha reação, você olha pro computador. Pô, ai, coisa chata. Desagradável. Gente, eu vou apresentar, mas ela vai se apresentar depois. Ih, Seja muito bem-vinda. Gente, olha, se esse Instagram que existe hoje, a culpada, uma grande culpada e responsável é a Isabela. Porque quando eu tive a recaída da doença de Lyme, eu fui procurar, né, na internet alguma coisa, porque quando eu tive o diagnóstico lá em 2014, a gente quase, o Instagram nem era o que é hoje, eu acho que estava começando. A gente tinha mais era página no Facebook e muito mais coisa, né, publicada nos Estados Unidos e tudo mais. E aí eu falei, poxa, passaram tantos anos, eu falei, será que estão falando alguma coisa aqui no Brasil? Será que tem e tudo? E a Isa compartilhava ali com a jornada dela, o diagnóstico, que era doença, enfim, tudo. E eu fiquei muito impactada. Eu falei, meu Deus do céu, olha só, tem mais uma pessoa aqui e tudo, e vendo eu já conhecia, né, o médico que ela falava, mas eu falei, não, eu quero ver relato de paciente, né? Porque às vezes a gente não entende muito bem o que os médicos falam. E aí eu falei, não, eu quero ver um relato de paciente. E eu me vi muito, né, no que ela falava. Gente, eu curtia todos os vídeos de stories e etc. E o mais engraçado é que eu tinha que ver os stories umas 15 vezes, tá? E eu mandava mensagem pra ela falando assim: me desculpa, mas eu tô com uma névoa tão grande que era assim: eu escutava a primeira frase, aí eu super me concentrava na primeira frase e eu ficava remoendo, né? Tentando processar a informação. Aí eu voltava pra segunda frase. Então toda vez que eu ficava voltando os stories, eu comentava de alguma frase. Mandei mensagem pedindo desculpa: nossa, desculpa se eu tô te perturbando e tudo. E aí criei esse Instagram, né? Quando eu comecei o meu tratamento em 2022, a gente trocou muita figurinha, a gente já teve outra live, né? E hoje eu quero convidá-la aqui como fisioterapeuta, né? Assim, ela é paciente, vai contar a história dela aqui pra gente, mas como fisioterapeuta, porque a ideia mesmo desse mês de conscientização, da campanha Fala da Lyme Brasil, é que a gente possa somar com profissionais que estão sensíveis, que estão atentos, que estão familiarizados e possam ajudar outros pacientes, né?
A gente teve aí a doutora Lara, endocrinologista, paciente de Lyme, que, ou seja, como eu falei na live com ela, só de eu não ter que explicar para o médico o que é a doença ou tentar convencê-lo que ela existe, que eu tenho, nossa, já poupou uma energia maravilhosa, né? Quando ele ainda é paciente, né? Ele não só conhece, mas infelizmente ele sente na pele essa emoção. Eu acho que ele entende muito mais como conduzir o tratamento, enfim. Então a gente está aqui com a Isabela hoje como fisioterapeuta. Ela vai falar para a gente da importância da fisioterapia, da atividade física, do corpo em movimento na doença de Lyme e contar um pouquinho da história dela para a gente. Isa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querida. Pessoal, se vocês me verem olhando muito para baixo, é porque eu só estou vendo a Bia no meu computador. O Instagram não quer mostrar a cara dela para mim, então eu estou aqui em duas telas para tentar ver a reação dela também. Bia, eu quero te agradecer imensamente por essa campanha maravilhosa, pelo convite. E acordei hoje animada para nossa live e eu estava relembrando da nossa primeira live, porque foi a primeira live que eu fiz. E eu fiquei tão nervosa, mulher. Eu fiquei muito nervosa antes. Eu me preparei, eu escrevi, eu fiz roteiros, porque nossa, eu nunca tinha feito isso, né? É muito diferente você gravar vídeos que você pode começar de novo, se corrigir, editar, e outra coisa é estar aqui realmente falando ao vivo. E que gostoso, depois desse tempo, estar aqui hoje, curtindo, sem o nervosismo, sem a ansiedade, só realmente curtindo bater esse papo com você, você que se tornou uma amiga e uma companheira aí nessa luta. Parabéns pela campanha e muito, muito, muito obrigada pelo convite. Então, como a Bia falou, eu sou fisioterapeuta e eu tenho doença de Lyme. Eu fui diagnosticada em 2021 e já tive aí vários altos e baixos. Estou em tratamento nesse momento, eu estava em remissão, mas em janeiro eu tive uma recaída e eu estou em tratamento. E outra coisa bacana dessa live é que mesmo em tratamento eu tenho possibilidade de estar aqui hoje, tenho energia para estar aqui hoje com vocês, tenho, né, a possibilidade, tenho raciocínio, tenho cognitivo para estar aqui hoje conversando com vocês. E a gente vai falar então um pouquinho sobre o papel da fisioterapia. Acho importante eu trazer a minha experiência como paciente na fisioterapia e também a minha atuação como profissional. Porque hoje, que eu estou já bem melhor, eu entendo que a Lyme me tornou uma fisioterapeuta melhor. Mudou a forma como eu me conecto com o meu paciente. Mudou a forma como eu escuto o meu paciente, né? Expandiu o meu olhar para as limitações, para as disfunções, porque eu vivi isso. Eu fiquei sem conseguir andar direito, eu fiquei sem tomar banho sozinha, eu tomava banho sentada com a ajuda da minha mãe. Eu me alimentava com ajuda às vezes, eu descia a escada com ajuda, eu estava sempre ali com suporte, eu fiquei muito dependente e fui passando pelo meu próprio processo de reabilitação e ali realmente eu estava no papel de paciente, né? Porque tudo começou, mesmo sendo fisioterapeuta, mesmo sabendo tudo que eu tinha que fazer, a gente não se sente capaz, né? O paciente de Lyme fala, como que eu vou fazer exercício? Eu não consigo. Gente, E é sobre isso que e eu um quero adendo muito falar. importante, né, que eu acho que é importante a gente fazer, depois entrem na página, né, da Isa, curtam, engajam, compartilha, faz chegar a mensagem, porque ela inclusive compartilhou essa questão física muito presente, porque a gente sabe que cada paciente, a gente tem muitas coisas em comum, mas às vezes a gente tem as peculiaridades. Então, o paciente ele vai sentir mais dor, ele sente mais fadiga, o outro tem um comprometimento neurológico, o outro tem uma questão física. Então, a Isa ela compartilhou alguns vídeos e ela mostra sim esse comprometimento físico. E que muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não consigo, né? Então, assim, é uma pessoa que está falando aqui hoje com autoridade, né? Com humanidade, porque sabe, como ela mesma colocou aqui, ah, quando é com a gente fica, meu Deus, será que eu consigo, né? Mas com autoridade de que alguém que persistiu. Porque eu acho que ela vai trazer isso aqui pra gente, né, gente? Que não é assim, hoje eu vou tentar, não conseguir, já era. Né? Assim, é meio alcoólicos anônimos, é só por hoje e um dia de cada vez. Nossa, é um dia de cada vez. Mesmo. Mesmo, mesmo. Nossa. E começou a minha reabilitação começou, na verdade, por um incentivo do Dr. Carlos.
Na minha primeira consulta, eu não comecei o tratamento com ele, eu comecei com a minha neurologista, mas quando eu fiz a minha primeira consulta com ele, que eu, né, passei todo o panorama, como eu estava naquele momento, além, né, das prescrições e tal, ele falou, você precisa caminhar 5 minutos por dia. Eu não andava direito, gente, eu só andava, eu, eu só andava Eu com tô ajuda, eu andava me com a apoiando, parte eu que você não andava com a ajuda entendeu que dos eu não meus tô pais. andando. E aí eu falei assim, mas eu não consigo andar, né? Tipo, é impossível, né? Foi meu primeiro pensamento, tipo, gente, é impossível. E ele falou, vá acompanhada, mas vá. 5 minutos por dia. E aí já começou a quebrar todas aquelas, assim, né? Eu já vinha, antes da doença de Lyme, na minha rotina de exercícios e tal, e a gente tem um pouco isso que se não for 1 hora de exercício, não Exato, valeu. gente. Gente, 5 minutos. 5 minutos. E aí eu fui, com a minha mãe do meu lado, e assim, marcha alteradíssima. Tem vídeo no meu Instagram sobre isso. Marcha alteradíssima. Meu caso foi muito neurológico. E eu caminhei 5 minutos. Assim, foi fácil? Claro que não. Foi muito difícil. Logo em seguida, eu tive uma baita crise de espasmo nas pernas. No dia seguinte, lá estava eu de novo. Então, eu comecei caminhando 5 minutos. E assim, não é lá, caminhada, exercício intenso. Não, um passinho de cada vez, devagar, com ajuda. E aí eu fui aos pouquinhos aumentando esse tempo de caminhada, sempre com alguém comigo, ou ia o meu pai ou ia a minha mãe, e só andando na minha rua, porque eu não tinha nem confiança no meu corpo de ir muito longe, eu tinha medo de não Exato. conseguir voltar. E aí, com o tempo, eu fui ganhando confiança e fui ganhando corpo mesmo, né? E aí eu fui aumentando o tempo, depois eu passei a ir sozinha, ainda na minha rua, depois eu passei a dar a volta no quarteirão, até que eu senti confiança para andar pelo bairro e fazer caminhadas de 40 minutos. Mas foi um processo de meses, para eu chegar nesses 40 minutos. E aí, ganhando um pouco mais, isso me ajudou muito a confiar um pouco mais no meu corpo, porque a grande questão era isso, o meu corpo me deixou na Sim. mão. Eu não confiava nele. Tinha dia que eu até acordava me sentindo melhor, aí a gente fica animada, né, e quer dominar o mundo. E aí eu ia fazendo uma coisa, ia fazendo outra, pum, de repente, fadiga, crise, cama. Então eu não confiava no meu corpo. E esse estímulo do Dr. Carlos veio para começar esse processo de tipo, vai um passinho de cada vez que você chega lá. E aí depois de acho que 90 dias de caminhada, que eu mantive as caminhadas, mas aí eu fui atrás de um fisioterapeuta para me ajudar na minha reabilitação e comecei a musculação terapêutica. Exercício, puxar ferro mesmo. E lembro também nos primeiros dias que assim, parecia que eu não sabia nem andar na academia, que eu não sabia entrar e sair dos aparelhos, o corpo completamente desorganizado. E aí fiquei 1 ano com ele, e depois desse 1 ano eu adicionei o Pilates com a Sara, minha querida fisioterapeuta parceira, que cuida de mim muito bem. E aí fui, então, somando, né? É uma escadinha Sim. mesmo. A gente vai um passinho de cada vez e vai somando estímulos. E aí foi um baita aprendizado para mim esse processo, porque, assim, se a gente for falar da atuação da fisioterapia no paciente de Lyme, mas também num geral. O paciente chega pra gente, a gente vai avaliar esse paciente, a gente vai traçar um plano de tratamento dentro das queixas que aquele paciente traz pra gente, considerando as limitações, as possibilidades, né, o contexto que aquele paciente está inserido. E para o paciente de Lyme é a mesma coisa, mas qual é o grande diferencial? A dose. É verdade. Por quê? O paciente de Lyme é inflamado, é reativo, né? Somos assim. Então, não vale a pena arriscar atingir a fadiga com esse paciente. Você pode gerar uma crise de sintoma nesse paciente que não vale a pena, você acabar retrocedendo. Então, isso foi. Eu vivi isso com o meu fisioterapeuta. Porque ele também não tinha. Eu pus todo mundo para estudar, né? A gente tem esse papel, a gente ensina, a gente aprende, a gente ensina. E ele também foi aprendendo ali junto comigo, e ele foi entendendo que tinha dias, gente, que eu chegava lá e aguentava, sei lá, 20 quilos, que para alguns pode parecer pouco, mas para mim é quilo pra caramba. E no dia seguinte, eu não aguentava um. E aí, não é corpo mole, não é má vontade, não é preguiça, é a doença. Sim. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá um lixo, e que só de eu ter chegado lá eu já venci. Se eu não usar nenhuma carga, se eu só usar a gravidade, já é coisa pra caramba. E aí ele foi entendendo isso também, e juntos nós fomos assim, construindo essa sensibilidade,
essa forma de dosar melhor esse estímulo. E aí, às vezes, eu chegava para ele, e assim, doença de Lyme é invisível, né? Então, por isso que eu posto a questão dos espasmos, porque os meus espasmos é o Bem único visível. sintoma que é registrável, né? É o único sintoma que é visível. Mas eu tinha muitos outros, o espasmo era só um. E eu chegava lá, já não estava tendo grandes crises de espasmo, parecia ótima, jovem, esbanjando saúde. Eu só olhava assim para ele e fazia tipo, Sim. não estou bem, estou aqui, mas não estou bem. E aí ele já colocava menos carga, ou às vezes eu chegava tipo, nossa, hoje eu tô ótima, bora. Ele, Calma. Isa, Tem o calma, amanhã também. Isa, não, calma. Não, não vamos chegar na fadiga. Vai com calma. Eu, não, mas hoje eu tô conseguindo. Vai com calma. E é isso. Então, assim, qual é o grande diferencial de atender pacientes de Lyme? A dose. É você acreditar no que aquele paciente está te trazendo de queixa, de relato, e você não levar ele para o limite. Porque quem é fisioterapeuta sabe que às vezes a gente precisa dar um empurrãozinho realmente no paciente. Tipo, não, você consegue, bora, vamos lá, mais uma, vamos. Com o Com paciente de Lyme isso não funciona. personal Com o também, né? O paciente de personal, não, Lyme, você consegue mais uma, vai. sim, O famoso, é, gente, vamos treinar até a falha. Eu acho que quem já é, malhou já ouviu isso. E eu tô achando interessante seu relato, sim. Isa, porque eu sempre gosto de tirar o pessoal da bolha da live, né? Assim, óbvio, isso aqui é sobre a conscientização, mas eu acho que isso também é sobre vocês escolherem bons profissionais para estarem com vocês. É, se você está passando por um processo, você está com um fisioterapeuta, com um personal trainer, com um médico, com alguém que está desabonando a sua dor, pode acabar levando você à fadiga, à exaustão, como ontem eu estive num evento com meu neurologista falando sobre a hipermobilidade. Gente, foi uma ação maravilhosa, eu vou poder falar mais aqui. Mas ele falou uma frase muito interessante ali no contexto dos pacientes hipermóveis. Ele falou: o paciente hipermóvel, ele até vai para festa, ele vai para academia, ele tá ali na vida social. Mas você volta para casa e faz suas coisas. Ele precisa de uma semana para se recuperar daquilo se ele tentar acompanhar o ritmo do outro. Então, ele Uhum. precisa se ouvir, né? Então, um profissional atento a essas coisas, porque eu falo por mim, gente, eu tenho desautonomia, né? Por conta da loucura da Lyme. Isso faz com que determinadas posições de exercício dêem uma tela preta. Então, se eu não encontrar um profissional que olhe para isso e fala, não, Bia, então vamos fazer assim? Vamos adaptar os exercícios? Talvez esses assim que você tem que baixar demais e levantar demais não seja uma boa para você. Vamos tentar trabalhar o core de outra maneira, né? Porque ele entende que eu preciso trabalhar o core, mas se eu fizer esse movimento assim, eu dou tela azul, tela preta, na verdade, né? Então, isso é importante, né? Assim, você que é um profissional, e, gente, bons profissionais, eles buscam entender o que o paciente está levando, seja de qualquer condição, né? Eu acho que se eu chegar com qualquer outra questão, eu tive um AVC, e aí Isabela, eu tô aqui, né, eu tô tendo que fazer uma reabilitação, eu tive um AVC. Se ela não tem experiência no manejo de pacientes com AVC, se ela for uma boa profissional, ela com certeza vai buscar alguma coisa, né? Então, assim, eu já estou trazendo uma profissional aqui boa de mão beijada, tá? Vocês não vão precisar nem procurar, porque ela já está aqui e atende online, vocês não têm nem desculpa. Apesar de que ela vai botar vocês para andar no quarteirão também, se precisar, né? Não é pra ficar. Mas estejam atentos a isso, porque eu percebo e percebo em mim. Isso foi um fator. Eu ia além do meu limite, ou eu ia até a fadiga. E aí era um dia de atividade física, assim, para recuperar. Era melhor os 5 minutinhos todos os dias, né? Então, eu queria frisar isso aqui e eu tô vendo que não sou só eu, não. O pessoal todinho. A outra fica tontinha, né, Thalita? Tá vendo? É assim mesmo. É, eu tive a oportunidade de encontrar um fisioterapeuta muito bom e que teve esse olhar, né? Que ouviu minhas queixas, que acreditou, né? Assim, ó, hoje eu não consigo. E em vez de achar que é frescura, de achar que é drama, de achar que é preguiça. Então, é muito por esse caminho, assim. Não tem um tratamento mirabolante fisioterapêutico para Lyme. Não tem uma novidade, uma coisa assim diferente. Mas essa dose que faz a diferença. Para que você vai levar esse paciente ao limite? Não, não vale a pena. E cabe a você
você e também sinalizando, opa, peraí, vamos mais devagar hoje, sabe? O clima interfere, ciclo menstrual interfere, estresse interfere. Então, assim, essa conexão, antes de ser um bom fisioterapeuta, esteja ali como ser humano, escute, se conecte, e essa troca é importante. É isso que é o grande diferencial. E o fisioterapeuta, ele reabilita a função, então ele vai ajudar o paciente nos sintomas físicos da Lyme, nessa fraqueza muscular, na fadiga, nas dores articulares. A gente tem 1 milhão de recursos para isso, mas eu sempre friso que o exercício físico é a chave, né? Não só para o físico, mas também para o mental, para o detox. Exercício físico é um dos detox mais eficientes, na minha opinião. Então, toda essa gama de recursos a gente pode, como profissional, né, além do médico, do nutricionista, porque o tratamento da Lyme é multidisciplinar, né? Não é só tomar o remédio e também não é só fazer o exercício, é a junção de tudo isso, e a fisioterapia é um recurso também que o paciente de Lyme tem aí disponível, e como a Bia falou, eu atendo online, né? Eu não conheço nenhum paciente de Lyme aqui que possa vir presencial até mim, então eu ofereço esses atendimentos online, e aí assim, é só com exercício, a distância é só com exercício. Mas se você tiver a oportunidade de ter um fisioterapeuta pessoalmente te acompanhando, você vai ter a opção de fazer recursos analgésicos, anti-inflamatórios, liberação, alguns outros tipos de exercícios mais individualizados, enfim. A gente tem aí 1 milhão de recursos para ajudar no manejo da dor, no manejo dos sintomas e complementar o tratamento medicamentoso, né? Porque é o pilar, né? O tripé. E a fisioterapia atua no pilar da Exato. saúde física. E aí eu acho até muito pertinente que a Mônica acabou de comentar aí, que ela mantém a Lyme dela ali quietinha, remissiva, porque ela pratica atividade física. E, gente, não é qualquer atividade física, não, tá? A gente está falando de uma campeã de SUP, stand-up paddle. Não, não, não é assim. Né? Se eu estiver falando besteira, você me corrige, Mônica, pelo amor de Deus, tá? Porque é muita informação. Mas não é qualquer atividade. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e ela até, inclusive, me relatou isso. Ela, no quadro de dor, tudo ali muito difícil, ela não queria ir porque estava doendo. E aí, me corrige se eu estiver errada, Mônica, pelo amor de Deus. Isso aí, campeã brasileira. Não, não errei, não. E o marido dela falava: não, você vai sim. Você vai porque você fica melhor quando acaba. Você se sente melhor, você controla a sua dor melhor, né? Você consegue de alguma maneira lidar melhor com isso. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter esse entendimento, porque eu acho, sabe, Isa, que às vezes o pessoal acha que a gente acorda, eu vou malhar. Que eu tô ótima, uma vontade louca de malhar. Mentira, gente. Se alguém te tiver, desconfia, só é blogueira fitness que fala isso e que tá ganhando pra falar. Eu malho para conseguir trabalhar, para conseguir ficar em pé, né? Eu começo meu dia treinando para dar conta do dia. Exato, E é na força da disciplina mesmo, porque não exato. amo, não. Pilates eu amo, mas musculação não amo. Não amo. Mas eu amo menos E a tomar gente faz o que remédio. precisa Eu ser amo menos feito. tomar remédio. E eu amo menos sentir dor. Eu amo menos ficar ruim, ficar na cama. Então, assim, é o caminho, né? Não existe nada assim. Não é de graça, gente. Ficar bem Ou dá trabalho. Dá trabalho. Né? Estar em tratamento dá trabalho, estar em remissão também dá. Né, atingir a remissão dá se trabalho. manter em Então, remissão dá trabalho. cuidar da alimentação. Acho que mais até às vezes. A Nossa Senhora, Silvana vai como é difícil. poder falar pra gente aí, que a E. Silvana também a gente vai ter live, ela é nutricionista. Eu acho que ela vai poder Opa, falar porque maravilha. emagrecer dá trabalho. Se manter magro dá mais, gente. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento de que é, não vai ser uma coisa fácil, tá? Não vai ser uma coisa que a Isa colocou muito bem, vai ser na disciplina. Na disciplina, no compromisso que você tem com você mesmo, na vontade de viver que a gente tem, de ficar melhor. E aí a gente começa a perceber assim. Eu vou dar um exemplo, que eu gosto de dar exemplos fora da nossa bolha. Gente, eu sou diabética. Não sou, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Eu sou diabética. Eu amo comer um docinho. Tá bom, eu amo. Mas quando eu como, eu passo muito, muito, muito mal e eu fico ali catando coquinho para me reerguer. Eu vou ter que escolher o que que eu vou fazer, né? Então, a gente É, precisa ter esse entendimento
de que não é essa mágica. Ai, é lindo, é maravilhoso, eu vou fazer, é gostoso, não exige disciplina. Mas quando você começa a sentir no seu corpo os benefícios disso, é uma coisa que eu até brinco, depois o seu corpo sente falta. Ele fala, amada, eu sei que você não gosta de malhar, não, mas dá pra me levar hoje? Vai Sim. lá que eu tô precisando de você puxar um ferrinho, vai por mim, não é por você não. Nossa, nossa, é impressionante. Às vezes eu acordo cansada. Já acordo assim, né? Tem um dia que a gente já acorda, ainda mais em tratamento, ainda mais pós-injeção, no dia seguinte da injeção, já acorda com aquele peso a mais no peito, aquela. E eu falo, hoje é o dia mais importante para eu não perder o peso. Pelo detox, pela energia que circula. Gente, é bom, assim, na hora, quando você tá começando, você tá ali, ai, que ódio, mas na hora que acaba, não tem uma vez que eu falo, ainda bem que eu fiz. E, de novo, não precisa ser um treino de 1 hora, pode ser 10 minutos, 15 minutos, já vai fazer diferença. Só de você sair daquela energia do eu não consigo, eu não. Porque a gente fica naquele mal-estar, cabe a você também quebrar esse ciclo do mal-estar e falar: tudo bem, hoje eu tô dolorida, faz uma respiração, faz um alongamento, faz uma meditação. E aí você vai ver que quanto mais você faz, mais você se sente bem e isso vai virando hábito. E aí mesmo quando você não quer fazer, você vai porque você sente no seu corpo, você tem aquela memória do bem-estar que te trouxe da outra vez, e aí você consegue ir criando esse hábito e mantendo esse hábito. Não é simples, foi uma construção de mais de ano, e hoje eu consigo manter mais, mas há 1 mês atrás eu estava com uma rotina mais sobrecarregada e falhei no treino pra caramba. Falhei em vários treinos. O que aconteceu? Começa a dor no punho, começa a dor no braço, aí eu começo a render menos no trabalho, eu preciso voltar a treinar. E aí agora eu tô voltando à rotina. Então, assim, às vezes eu acho que a gente traz a coisa como se fosse muito simples, e não é nem um pouco simples. Ninguém tá falando que é fácil. A gente está falando, e a campanha acho que é muito sobre isso, né, Bia? Que é Sim, possível. É possível ficar bem, é possível atravessar, e a fisioterapia está aí como um recurso para te ajudar nessa travessia. Né? A fisioterapia não vai tratar a Lyme, não vai tratar a infecção, mas vai ajudar você, paciente, a atravessar todo esse processo e a minimizar os sintomas. Tem sintomas que a gente não consegue atuar em cima, não é com a gente, mas muitos dos sintomas da Lyme sim. são. Né? Dor articular, que é o principal sintoma, a gente atua. Fadiga, a gente atua. Perda de equilíbrio, a gente atua. Dependendo, o Pilates trabalha até um pouco a questão cognitiva, a contagem, você unir respiração com movimento, com Que isso contração, com aí eu contagem, não isso é consegui até exercício hoje. Eu cognitivo. não sei, sabe aqueles memes que tem na internet? Quando o instrutor vira e fala. Quando o instrutor vira e fala, expande o pulmão, trava o abdômen, eu sou aquela pessoa que fica a sererê, ra, Que derrê, derrê, detu, berrê. Eu só fico vendo o professor trava. fazendo assim. Oi? Aí quando eu pego um negócio, eu falei, tá, é assim? Falou, Bio, peito pra fora e tal, não sei o que. Ah, tá. Uhum. Faz parte do processo, faz parte. A Então, gente também se mas enrola. uma coisa que você está colocando aí, que eu acho importante, é essa questão de você adaptar e de você entender o momento que o paciente está, o que ele consegue desenvolver ali. E eu sei que você tem outros métodos aí, tem o tal do flow, tem algumas coisas que às vezes, gente, a gente precisa tirar da nossa cabeça que fisioterapia, é aquele negócio que a gente está deitado, acabou de fazer uma cirurgia, cheio de pino, né? E tem alguém levantando e baixando nossa perna, ou fazendo infravermelho. Gente, fisioterapia não é só isso. Muitas vezes a Não. gente fala, eu tenho que fazer fisioterapia, a gente vai para esse lugar. E aí fala, não, mas que saco, não, mas Uhum. que chato. E como a Isa trouxe aqui pra gente, tem um leque, tem uma gama de opções. E você tá com um profissional que olha ali, Uhum. o que que você consegue me entregar, né? O que que eu tô vendo, a Bia, ela tem uma questão de equilíbrio e da desautonomia. Sim, você vai atuar em Então, cima peraí, vamos disso. trabalhar em cima daqui. E isso, né, Sim. até fazendo um adendo com o evento de ontem, gente, hipermobilidade é um negócio que gera muita dor. E eu sempre fui em vários médicos, a gente sabe dessa jornada de Lyme, e nunca ninguém fez esse diagnóstico em mim. E o meu neuro fez. E aí, quando ele fez o diagnóstico,
ele fez um laudo e uma cartinha e ele falou: toda vez que você for fazer atividade física, você vai entregar isso para o fisioterapeuta, professor de pilates, para o instrutor da academia. Você vai mostrar isso aqui para ele, para que os seus exercícios sejam adaptados. Gente, eu fiquei chocada do que é você fazer o exercício certo para você. Porque eu amo Pilates, sempre amei Pilates. Eu falo que Pilates me fez voltar a andar em 2015, quando eu fiquei sem andar. E só que das últimas vezes que eu tava fazendo, era assim, eu sentia tanta dor, mas tanta dor, era muita dor. E eu não tinha muito. Então assim, eu falei, gente, por que que eu tô sentindo essa dor toda? Não é possível. Depois que eu tive o diagnóstico, depois que o Dr. Welber ele fez ali a orientação, eu fui lembrar dos exercícios que eu fazia. Gente, eu fazia os exercícios que era pra eu ficar ruim. Aí não me Uhum. ajuda. Como é que você vai trabalhar, por exemplo, mobilidade e alongamento em alguém que E já é é móvel e tipo isso. flexível? E Não qual que é o faz sentido, mantra hoje em entendeu? dia, quando a gente muitas vezes fala de exercício? Você tem que trabalhar mobilidade e amplitude. O paciente Uhum. hipermóvel, ele é já tipo. E Ele ele já já tá tá. Já, lá. não precisa trabalhar, não, amigo. Já tem isso aqui. Você precisa de estabilidade, precisa de força. Então, assim, por isso a importância da avaliação do profissional e o direcionamento da conduta para aquele paciente. Não tem receita de bolo, não tem protocolo. Então, como é que eu vou colocar um paciente que ele já se movimenta excessivamente pelas articulações para trabalhar mobilidade Exato. articular? Para quê? Se ele já tem. Eu preciso ensinar esse paciente a fazer esse mesmo movimento pela ativação muscular e não pela articulação. Senão, artrose precoce, dor, instabilidade articular, pode até ter uma lesão ligamentar lá na frente. Então, a avaliação é essencial, é você ouvir esse paciente. Não é só assim, eu tenho dor. Avalia esse paciente pela clínica dele, avalia a postura, avalia como ele se movimenta, né? A avaliação não é só estática, a gente avalia através do movimento. O Pilates traz isso de uma forma muito completa. E aí, se o paciente já vai até mais assim da amplitude que seria considerada a normal, a saudável da articulação, se você coloca ele para ficar exercitando ainda mais essa mobilidade, você vai Exato. machucar ele. E o mesmo vale para o Lyme. É um paciente inflamado, é um paciente que fadiga fácil. Você não pode ficar, não, Não, vamos, mas só já mais matou em rápido, vamos, falha. no pain, no gain. Não, não é assim, não, O não paciente vai de Lyme funcionar. já é Você vai falhado, ele não prejudicar. precisa ir até a falha. Ele não é exato, ele já começa ali. Nossa, gente, tinha no começo para levantar um copo d'água, não dava, para destacar um comprimido da Exato. cartela, não dava. Como é que você vai me colocar uma carga? Eu tava lá feliz com meu 1 quilinho, 1 quilinho. Tava difícil. E é assim. Então, quem não conhece a doença acha um absurdo. Fala assim, nossa, que preguiça. Não é. É o maior desafio do mundo levantar Sim. aquele 1 quilo. E a maior Entendeu? conquista também. E também. Exatamente, exatamente. Então, o diálogo, essa troca, essa conexão é importante e essa dosagem, né? Então, também é importante, no caso do paciente de Lyme, a gente entender há quanto tempo ele está em tratamento, quanto tempo ele levou para ter o diagnóstico, porque tudo isso é bactéria circulante. Então, se um paciente que levou menos tempo de diagnóstico, ele tem um potencial de precisar de um tempo um pouco menor de tratamento. Todo tratamento de Lyme é longo, mas assim, existem alguns mais longos. Por quê? Porque é uma pessoa que provavelmente foi picada na infância e só foi diagnosticada na vida adulta. Pensa o número de bactéria Exato. que tem lá, né? É muito mais bactéria para vencer. Então, eu coloquei, quando eu montei, eu comecei a direcionar esse atendimento para pacientes de Lyme, eu montei uma ficha específica de avaliação para pacientes de Lyme, porque tem coisas que eu preciso perguntar para o paciente de Lyme que eu não necessariamente preciso perguntar para outros pacientes. E isso é, por exemplo, quando você foi picado, tem gente que não sabe da picada, mas quando foi o seu diagnóstico? Desde quando você começou a ter sintomas? Tem gente que fala, eu tenho sintoma a vida inteira, não lembro da picada. Só um minutinho. Ixi, pode ser que eu caia, gente. Se eu cair, eu Por volto, favor, hein? volte. E aí, pelo amor de Deus, não vou embora. E aí, quanto mais bactéria, mais inflamação. Mais forte vai ser essa reação de Herx. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Qual é o tratamento? Qual é o dia da medicação? Qual é o dia da injeção, se for um protocolo de injeção? Porque no dia da injeção, você não vai fazer um treino, né? Tem que ser uma coisa mais tranquila. Você tem que fazer, o detox é importante, mas você não vai, tentar progredir Exato. naquele dia. Então, essa troca de informações é extremamente importante e está alinhada com o médico que está tratando essa pessoa também.
Então, é uma ficha mais diferenciada, é um atendimento diferenciado, mas a base é a mesma. Os recursos fisioterapêuticos são os mesmos. É a forma que a gente coloca isso para um paciente de Lyme que muda. Então, quem fala que, ai, mas eu não consigo me exercitar, eu acho importante esclarecer que é tudo adaptável. Se você não consegue levantar da cama, você vai fazer na cama, da forma que dá, e isso já vai fazer uma diferença imensa. Não estou conseguindo levantar o braço, é exercício respiratório. O exercício respiratório já traz um benefício imenso. A oxigenação melhora, a circulação melhora. Então não é, vou para academia fazer um treino intenso. Claro que no meio do tratamento do Lyme você não vai ter condição de fazer isso, você não vai conseguir. Mas existe todo um espectro, um leque de estímulos que a gente ainda pode colocar para o paciente de Lyme com segurança, trazendo benefícios através desse estímulo e Sim. não levando para E fadiga. uma coisa que você colocou aí, a gente vai ter oportunidade aqui, eu vou estar conversando com a doutora Karine Petri, falando sobre síndrome de ativação mastocitária, que eu acho que todo paciente de Lyme tem, e ela cursa muito com a desautonomia, tudo ali junto. E uma coisa que, gente, é muito interessante o termo, porque é assim, intolerância ao exercício físico. Fala, ai, Bia, que Uhum. mentira, você tem do glúten, da lactose. Não, do exercício físico. Eu fazia um quadro de SAM, que eu ficava, na crise, né? Tô falando da doença bem ativa, eu em tratamento. Isso aqui começava a ficar vermelho. Isso aqui começa, mas muito. E aí eu brinco com minha pilateira, né? A minha fisioterapeuta, à época, ela olhava e falava assim, Bia, pelo amor de Deus, o que que você tá sentindo? Eu falei, tô sentindo só uma queimaçãozinha aqui, mas tamo viva. Ela falou, Bia, você tá muito. E eu não tava vendo, né? Aí quando eu olhava pro meu braço, eu olhava pra minha barriga, eu tava realmente fazendo uma síndrome de ativação mastocitária. E aí, qual que é o nosso primeiro Uhum. ímpeto? Ah, então, acabei de descobrir que o que ativa ela é o exercício. É só não fazer. Aí Não. você não fazer mais. Desautonomia, a mesma coisa. Ah, descobri. É o exercício. É só não fazer. Não, 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 não. É você procurar um profissional que entenda dessas condições para te orientar no melhor exercício. Porque o corpo tem que estar em movimento, né? Faz parte, acho que você colocou aí, é o detox, é fazer o corpo circular. Sim, Então, a gente precisa, na verdade, é de uma adequação, né? sim, exatamente. Essa adaptação. Adequar como que vai ser o nosso protocolo. E respeitar o nosso limite, gente. E uma coisa que eu acho fundamental da gente falar, Isa, eu sei que com rede social, gente, é muito difícil, mas não se compare. Não se Uhum. compare. Ai, a Bia já correu uma meia maratona. E daí? Alguém já correu uma É, ultra. Ah, porque é. a outra, Isso é a bem outra tá difícil. levantando 80 quilos no leg press. Eu não consigo levantar nem um aparelho sozinho, sem peso nenhum. Não interessa. Comigo aconteceu uma situação uma vez que na academia, quando eu estava na musculação terapêutica, e eu estava lá feliz com meu 1 quilo, fazendo meu bíceps, assim, e assim, grata. Assim, gente, eu tô conseguindo pegar 1 quilo. Feliz. Aí vem a outra paciente, assim, uma senhora já. Nossa, Isa, 1 quilo só? Eu pensei assim, me deixa comer 1 quilo, que eu sei que eu Se o demorei para chegar quilo nesse 1 quilo, voar pelo amor daqui de pra aí, Deus. vai pesar. Mas aí eu só falei assim pra ela, cada um com o seu, né? Tipo, sai daqui. E é difícil, porque as pessoas também, elas vêm e começam. Sim, Tipo, nossa, só 1 quilo. Eu só olhei pro meu fisioterapeuta, tipo, ele sabe como eu cheguei ali. Ele sabe que aquele 1 quilo é exato. uma conquista. E continuei, respirei fundo e falei, tô aqui com meu Gente, 1 quilo. e isso é É muito difícil. importante da gente falar, porque quando eu tive o diagnóstico, eu tive um processo de que eu realmente fiquei sem andar e eu tive que passar por uma reabilitação bem intensa. E eu lembro que a médica, eu já estava correndo naquela época, mas aí eu tive toda a complicação. E aí a médica, eu ia começar o segundo tratamento, e era o meu primeiro intravenoso. Eu virei para ela e falei assim, eu vou aguentar esse tratamento. E se eu aguentar o tratamento, eu vou correr uma meia maratona. Ela, te acalma, mulher, tu não tá nem andando direito, tu precisa se segurar nas coisas. Eu falei, não, mas eu coloquei como meta. E eu lembro que eu treinava e muita gente na corrida virava pra mim e falava, Bia, mas tu não corre, Bia. Pelo amor de Deus, pace de 8 é caminhada, Bia.
Não, Bia, pace de noivo não dá pra chamar de corrida, não, Bia. Tem a menor condição, não. E aí eu lembro que eu criei uma marca de camiseta e essa época a camiseta circulou o Brasil inteiro porque era assim, meu pace, uma interrogação, porque essa era a pergunta que todo corredor fazia. E aí, qual que é o seu pace? Eu escrevi assim, superação. E foi nessa época, foi muito interessante porque eu estava falando sobre Line, mas a camiseta era rosa e eu lancei ela no Outubro Rosa. Teve assessoria do Rio de Janeiro que comprou assim 50 camisetas para apoiar uma corredora da assessoria que estava com câncer e estava voltando. Então, assim, não era um número, né? Aquela coisa, aquele 1 quilinho que você tá levantando, gente, são 100 toneladas para aquela pessoa. Não estou querendo comparar força, não estou querendo dizer que minha dor é maior do que o outro, mas é a gente ser justo com esses parâmetros, né? Porque você vai ter um infeliz para virar para você e falar: não, mas você não pode nem dizer que está correndo, peixe 9. Eu falei: amado, eu não levantava da cama. Sempre vai ter alguém para te dizer que você não está fazendo Eu o tô. suficiente, que não está bom o suficiente. Exatamente. Ah, com 1 quilinho você não vai fazer nada. Eu falei, amado, eu não conseguia segurar a caneta. 1 quilo, você não tá, isso aqui é uma montanha na minha Alô, mão, né? né? Então, também se livre dessas pessoas aí que Sim. já não basta a gente, porque às vezes a gente faz isso, né? Aí eu não Uhum. tô A gente progredindo. só pode se comparar com a gente mesmo, Sim, né? Assim, é o que a gente deveria fazer. Eu sei que é difícil, eu também já me comparei, às vezes me comparo ainda, mas a comparação que é saudável é você hoje com você antes. Não antes da doença, mas antes desse processo, assim, no começo desse processo. Então, por exemplo, em 2021, eu mal levantava da cama. Eu lembro de acordar no meio da noite e querer virar para o outro lado, eu não conseguia. O peso do edredom era tanto que eu não conseguia mudar de posição na cama. Então, levantar 1 quilo é uma vitória. Hoje eu levanto mais. Na verdade, eu não gosto nem muito sabe, de ter esse parâmetro até para mim mesmo sim, da carga. Assim, se eu tô conseguindo fazer, ok. Claro que eu vou evoluir cargas, isso precisa ser um parâmetro. Mas para mim não interessa quanto eu tô pegando. Interessa se eu tô tendo qualidade de vida, se eu tô conseguindo fazer as minhas coisas. Então, é importante a gente se comparar com a gente mesmo. Ontem como eu estava, hoje como eu estou. E vai ter dia que hoje você vai estar pior do que você estava ontem. A line é exato. isso, são esses altos e baixos. O processo não é linear. A gente levanta e a gente cai o tempo todo. Eu estou no meu terceiro tratamento. E cada tratamento também está sendo diferente, né? O meu primeiro tratamento foi muito mais desafiador. Esse de agora, graças a Deus, está muito mais tranquilo. Eu não precisei parar de trabalhar. Eu tô aqui, tô bem. Nossa, vou até pegar esse gancho para falar o seguinte: acho que a gente fica muito preso no conceito de saúde, como se saúde fosse a ausência da doença. E não é. Saúde é o equilíbrio da saúde mental, espiritual e física, e a gente consegue atingir a saúde apesar da doença. Hoje, eu, em tratamento, estou muito mais saudável do que eu era antes do Lyme. Porque todos os meus pratinhos, eles estão existentes e o mais equilibrados possível, né, dentro das minhas possibilidades. Antes do Lyme, o pilar principal da minha vida era o trabalho. O resto ficava de lado. Eu ficava de lado. E aí eu era saudável? Exato. Só porque eu não tinha uma Uma coisa doença? que eu tenho Será? falado muito, assim, que eu tenho escrito sobre isso, estou escrevendo, vou compartilhar depois com vocês, que há uma diferença muito grande entre vencer a doença, deixar de ter a Lyme ativa e ser saudável, que é exatamente o que você falou. Primeiro a gente vence a doença, depois a gente constrói saúde. E o que acontece hoje em Exato. dia é que tem muita gente que só não está doente, não significa que esteja saudável. Uhum. Ela só não Exatamente. tem uma doença. Mas não estamos querendo dizer que essa pessoa é saudável. Porque, como você falou, é workaholic, só come porcaria, não faz atividade física, dorme mal pra caramba, tem péssimos hábitos. Então, assim, ela só não tem uma patologia ali diagnosticada, né? Ela Isso. não tem um CID. Mas se alguma hora chegar alguma conta, isso que a gente tem, digamos, de reserva, pesa. Essa falta de Sim, equilíbrio, com assim, certeza. de eu não tinha uma vida saudável, eu sou acometida por uma doença. A gente fala muito isso, a gente vê muito isso, o impacto de pessoas que fazem musculação e são internadas, a diferença de pessoas que têm músculo Uhum. para pessoas que não têm músculo em períodos de internação longo, né? Então,
Sim. Eu acho isso muito válido, e eu tenho também esse entendimento. A Line, ela me fez ser muito mais presente. É, Uhum. A gente aprende eu não a reconhecer não os estou sinais, né? Assim, a mastigando, conversar com eu o estou me corpo. alimentando, eu estou me nutrindo, eu não estou mastigando, né? Eu não estou Uhum. bebendo um líquido, eu estou me hidratando, eu estou fazendo o negócio funcionar. Ah, não, tem que dormir porque eu tenho que. Não, eu estou resetando o sistema aqui para a máquina funcionar amanhã. Eu não pensava assim Sim. nessa live, não, gente. É, porque quando a gente vai para esse lugar da limitação da Lyme, que a gente não consegue funcionar, é aí que a gente valoriza o conseguir Sim, funcionar, né? Assim, a grande transformação que a Lyme trouxe na minha vida foi valorizar essas coisas. Valorizar o meu corpo, valorizar o andar, valorizar o conseguir trabalhar e fazer as coisas. E aí, quando a gente se vê ali, bom, agora é minha responsabilidade cuidar de tudo para que eu não volte para esse lugar que eu não consigo fazer as coisas. E é um trabalho diário. Ui, gente do céu, quase derrubei meu celular. É um trabalho diário. Então, é aquilo que eu falei, ficar em remissão talvez dê mais trabalho, porque é difícil manter os sim, hábitos. E são tantas variáveis que podem desequilibrar a gente, né? Mas precisa, né? A gente precisa estar o tempo todo ali se hidratando, se alimentando, dormindo bem. Tudo é bateria que a gente vai carregando para o corpo dar conta de viver aquele dia. E um músculo, principalmente, né? Eu aprendi muito isso com a minha nutricionista ao longo do meu tratamento, é que assim, o corpo com Lyme, ele está trabalhando, ele está batalhando 24 horas por dia contra a bactéria. E aí, por que a gente perde muito peso? Porque chega um momento, primeiro a gente vai perdendo gordura, o corpo vai consumindo gordura como forma de energia para combater, né, matar as bactérias. Chega um momento que a gente precisa manter um estoque mínimo ali de gordura, porque isso é sobrevivência. O nosso corpo não vai comer toda a nossa gordura, a não ser que a gente esteja numa situação muito sim. extrema, tipo de, Desnutrição, né? Uma né, coisa assim. desnutrição, assim, e aí vai, então ele começa a guardar esse restinho de gordura que tá ali e começa a consumir o quê? Músculo, 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 músculo. Então, a gente precisa do exercício físico para ganhar massa, para ter recurso energético para combater a bactéria. Não sabe, é muito mais profundo do que o detox. É parte, assim, desse estoque realmente. E quanto mais massa muscular você tiver, mais energia você vai ter para brigar com essa bactéria desgraçada, vamos, né, deixar bem claro. E, assim, ter corpo mesmo para lutar, porque a gente vai sumindo, né, Bia? A gente vai ali, né? E então, o exercício físico, ele também combustível, é bateria, é energia para combater a bactéria e para te dar mais condições de atravessar, porque é muito Sim. desafiador. Realmente essa batalha interna. E ela falava isso para ela, Isa, né? Eu falava muito da fadiga, do quão cansada eu me sentia. Isa, imagina que dentro de você está acontecendo uma guerra 24 horas. Não tem trégua dessa guerra. O seu corpo está lutando contra a bactéria o tempo todo. É óbvio que você está se sentindo assim. Isso mesmo quando eu já estava um Sim, pouco melhor, né? A fadiga foi a última minha coisa também. a passar. E mesmo em remissão, eu continuei com fadiga ali no início da remissão. Porque o corpo, pô, é um baita, né? E mais remédio, mais, né, todo efeito colateral, mais um monte de coisa. Então, a gente precisa ajudar o nosso corpo a combater a doença. Alimentação, sono, manejo do estresse, isso é mais delicado, porque quem é que não tem estresse, né, gente? Mas todo esse equilíbrio desse tripé para a gente dar força para o corpo continuar combatendo e depois na remissão para se manter bem. Porque qualquer desequilíbrio de qualquer pilar pode resultar numa Sim. recaída. Então, a mensagem aqui é muito linda. A Isa me confirmou a sutil diferença entre a pessoa ter a doença e não a doença ter a pessoa. É o que eu sempre falo, a gente tem Lyme, ela não nos tem. Essa é Ai, minha que mãe. lindo. Beijo, mãe. E a Letícia está aqui Esqueci falando para você. Simone, paciência, parece que a remissão é possível. É sim, é É muito possível. possível. Agora, Isa, pela sua experiência sua, e, óbvio, como paciente, mas também que atende outros pacientes de Lyme, existe assim, Bia, uma vez por semana, duas vezes por semana, se a pessoa dá conta todo dia, porque tem essa questão que a gente falou assim, não, tudo bem, eu tô ótima, e aí, vou ganhar o mundo. Não, eu quero você aqui amanhã de novo, então vamos ganhar só metade do mundo hoje. Uhum. Deixa a outra metade para ganhar durante a semana. É.
Então, assim, Um pedacinho do mundo de exato, cada dá pra ser vez. assim por estado, por cidade, país, um continente, muito devagar. Então, assim, na sua experiência com você e com os pacientes de Lyme, que eu sei que você atende, e eles elogiam muito o seu trabalho, você percebe assim, Bia, tô muito na crise, esse paciente chegou muito na crise, então, um dia sim, um dia não, 2 vezes por semana, como é que você percebe isso? Como é que você direciona isso? Olha, varia bastante, sabia? O que eu costumo falar, assim, mesmo para quem não tem Lyme, é o que é possível. Porque, assim, claro que a pessoa pode também fazer alguns exercícios por conta, e parte do trabalho do fisioterapeuta é dar essa autonomia para o paciente, para que ele aprenda exercícios benéficos para ele e consiga fazer sozinho em casa. Mas vamos pensar assim, por exemplo, uma musculação, um pilates, um fisioterapeuta, tudo isso custa. Então, assim, eu sempre falo, pode ser uma vez na semana? Olha, se uma vez na semana, esse acompanhamento, né? Se uma vez na semana é o que cabe na sua realidade agora, tá Exato. ótimo. É melhor do que não fazer nada. Então, é o que for, o máximo que te for possível. Agora, pensando em benefício, assim, sem colocar essa questão do custo, né, do investimento financeiro, se você pensar no benefício, o ideal seria um pouquinho todo dia. Seria um pouquinho todo dia. Só que aí vai variando os estímulos. Então, um dia você faz ali uma caminhadinha de 10 minutos. No outro dia, você faz um treino de força só de perna. No outro, só braço, sabe assim? E variando os estímulos para ter um pouquinho de estímulo de exercício Sim, todo dia. Né? Quando o Dr. Carlos falou da caminhada para mim, ele falou, vá todos os dias. Eu ia todos os dias. Mas eu comecei com 5 minutos, que sim. era o que dava. Então, é o máximo possível dentro da sua possibilidade. Não vai te prejudicar fazer exercício todo dia, contanto que você respeite os seus limites. É a questão da dose e de como você vai colocar esse estímulo para o seu corpo. Tá? Aí a importância de um profissional te acompanhando. Então, eu costumo. Tem pacientes que eu atendo uma vez por semana, tem pacientes que eu atendo duas, e eu deixo a possibilidade da pessoa, esse é um exercício que é bacana de você repetir amanhã. Faz essa série amanhã e vou orientando para que eles façam também em casa. E aí vai da disciplina de cada um. Agora, ter um fisioterapeuta com você todos os dias, eu acho que é muito difícil. Pelo custo mesmo, pelo Sim. investimento. Então, eu entendo isso. O ideal é todo dia? É. Mas o quanto te for possível, e aí você vai adaptando o restante. Né? Assim, hoje em dia também tem bastante conteúdo online que a gente pode usar a nosso favor, tem que ter bom senso, mas que a gente pode usar a nosso favor. Então, se não está dando para fazer um exercício físico mesmo, faz uma técnica de respiração, faz uma meditação. O Move Ufa, Flow, que você conte comentou pra até mais gente o que é cedo, o o Move Move Flow. Flow. Gente, se eu tivesse o Move Flow no meu primeiro tratamento, mas eu não tinha ainda, ele veio depois. E esse é o primeiro tratamento que eu estou tendo o Move Flow como recurso. O Move Flow é um método criado por uma educadora física brasileira que tem dores e que do sofrimento dela criou esse método, que é um treino da fáscia. A fáscia é uma película que a gente tem que envolve todas as estruturas internas do nosso corpo. Se você for no açougue comprar carne crua, você vai ver aquela película esbranquiçada. Aquilo é fáscia. E a gente tem também. É como se fosse um macacão interno. E se a gente não cuida da face, se a gente não treina ela, essa roupa interna, ela fica rígida, fica apertada e vai trazendo consequências para o nosso corpo. Dor, lesão, até doenças têm origem na face. Quando a gente treina a face, é como se assim, a face não treinada fosse um mel que cristalizou, aquele mel que fica todo empedrado, tá ali tudo preso. E o Move Flow é como se fosse o banho-maria que vai derretendo esse mel e deixando esse mel gostosinho para a gente consumir. Então, traz um conforto geral, atua em todos os sistemas do corpo e trabalha com as nossas emoções. Então, o Move Flow, ele é um método que une o físico e o mental, que a gente tanto precisa na doença de Lyme, de uma forma confortável, através de bolinhas texturizadas, o uso da música como fio condutor da aula, movimentos sutis, gentis, agradáveis, e a sensação no final é de que delícia, que gostoso. E hoje mesmo, para me preparar aqui para estar com vocês, eu fiz 10 minutinhos de Move Flow, mas eu fiz, foi o que deu tempo. Foi o que E foi possível. Eu fiz 10 minutinhos de Move Flow para estar dá pra aqui fazer plena. online? Então é mais um recurso. Dá Ai, super, gente, dá super.
só precisa adquirir as bolinhas Sim. do método, porque o Moveflow a gente né, tem um material específico, o kit completo são 4 bolinhas de tamanhos diferentes que a gente vai usando para variar os estímulos. Mas tendo as bolinhas texturizadas do Moveflow, dá super para fazer online. Eu atendo, inclusive, uma paciente nossa que morava aqui no Brasil e hoje ela tá na Suécia. E ela não deixou de ter os benefícios. Ela faz tanto o Pilates online com a gente, quanto o Moveflow lá da Suécia. A outra está em São Paulo. Então, sim, é super possível e a qualidade do estímulo é o mesmo, estando no presencial ou estando no online. Eu tô Vale a pena. vendo aí os comentários, eu adorei porque tem gente que tá adorando a live, mas tá saindo porque ela tem fisioterapia. Então, tá perdoada, depois você Opa! volta pra Olha ver. a coisa boa! E Ótimo! tô aqui, né? Colocaram o nome, perguntaram do que era, do Moveflow. E a Moveflow. Simone está falando que ela vai enviar essa live para os fisioterapeutas dela do Pilates. Gente, você que está aqui, você é paciente de Lyme ou não é paciente de Lyme, você está aqui, você se interessou. Se você já tem um profissional te acompanhando, encaminhe essa live para ela. Fala, olha, essas duas aí, elas vivem na pele esta emoção e elas estão falando sobre isso. Agora, se você não tem uma pessoa que te acompanha, uma pessoa que está com você, gente, a Isa está aqui, paciente de Lyme, e que tem realmente, ela tem vivido isso, né? Eu acho muito legal você trazer essa experiência. Nossa, se eu soubesse do Movie Flow lá atrás, que é o que, por Nossa, exemplo, foi um se diferencial eu para mim. soubesse da minha hipermobilidade lá atrás. Porque É. hoje eu falo assim, eu sei que depois de tantos anos, né, a gente sabe o que que é a dor da Lyme, ou o que que é uma dor que Uhum. somos humanos qualquer vamos sentir. É porque nem tudo é Lyme, né, gente? Nem tudo que a gente sente é Exato. Lyme. É muito importante a gente E reforçar isso. outra, Que a gente acaba colocando tudo na conta da Lyme, né? E e nem para quem sempre faz é. exercício físico, gente, isso é muito importante. Ah, eu fui lá, marquei uma aula com a Isa, eu saí dolorida. Deixa eu te falar, a pessoa que também é musculosa, a pessoa que é saudável, ela muda de série, ela também fica dolorida. Eu entendo que há uma desproporcionalidade na nossa dor. Eu entendo que a gente talvez atinja o desconforto mais rápido, mas algum desconforto inicialmente, gente, vai acontecer. Eu duvido que a Mônica, eu não sei se a Mônica ainda está aqui com a gente, eu duvido que a Mônica, quando ela tá se preparando para campeonato ou qualquer coisa assim, que ela tem que treinar um pouco mais, é uma Disney todo dia, né? Eu falo muito assim, gente, por exemplo, o Usain Bolt, né, que era aquele cara que bateu todos os recordes. Ele falava assim, você sabe quando é que ele sabia que o treino dele tinha valido? Quando ele vomitava. Gente, ninguém gosta de vomitar, não. Ninguém gosta de vomitar, pelo amor de Deus. Mas ele falava, era quando eu sabia que eu tinha levado meu corpo ao máximo, eu tinha entregado tudo, entregue tudo para performar. Não tô falando pra vocês fazerem exercício até vomitar, não, gente. A Não, gente não precisa façam isso, desenhar, porque por senão às favor. vezes o pessoal não entende. Mas assim, inicialmente, gente, vai haver um desconforto. É. Qualquer novo estímulo que a gente coloca para o corpo vai Sim. estranhar, tá? Então, isso acontece muito com pacientes aqui da clínica que não tem Lyme, né? Assim, nunca fiz Pilates. Aí faz outras coisas. Não é uma pessoa sedentária, é uma pessoa ativa, faz musculação, faz corrida, faz natação, mas nunca fez Pilates. Aí vem para uma primeira aula de Pilates e fica ruim, assim, não ruim no sentido de que a aula não fez bem, mas assim, fica dolorido, fica desconfortável. Por quê? Porque tá tendo um estímulo que nunca Exato. teve. Então, qualquer novo estímulo para qualquer corpo, o corpo reage. O corpo com Lyme pode reagir mais. Por isso que a gente precisa ir com bastante cautela na condução desse caso do paciente de Lyme, começar bem devagarzinho, né? Então, tem dias que é que nem o meu fisioterapeuta fez comigo. Eu preciso baixar um pouquinho a bola das minhas pacientes, tipo, vamos com mais calma hoje, vamos só respirar, vamos só soltar, vamos, né? Porque às vezes a pessoa já tá tão tensa por N motivos, e a gente sabe que a saúde mental é uma coisa, né, uma questão no desequilíbrio da Lyme, que às vezes a gente só precisa colocar essa pessoa para respirar, ou às vezes, sendo eu uma pessoa que já passei por esse processo e tô ali na posição de fisioterapeuta, mas também sou paciente de Lyme, tenho, né, partilho desse mesmo lugar, às vezes a gente só Sim, conversa e a dor passa, exato. Eu lembro quando eu tava bem, né? bem assim, e eu ia pra fisioterapia, é, e eu realmente, assim, eu chegava, eu tinha muita dor, assim, na cervical, eu travava muito, assim.
E eu lembro que a fisioterapeuta ela falava, Bia, hoje eu vou botar só um tenzinho aqui, eu vou fazer uma liberaçãozinha da Uhum. TM, uma coisa assim, mas não vou te botar no aparelho hoje, não. Não vou, não. Uhum. E aí, às vezes, você fica, ai, que saco, não fiz nada. Fez. Fez, porque eu saía Fez. de lá, eu saía sem Opa! dor, ou com muito menos dor, né? Então, Uhum. eu acho importante a gente trazer esse entendimento. Não é mágica, Uhum. gente, é um processo, né? Não Você é. começa com uma fisioterapeuta, fisioterapeuta foi ótimo. Você começa com uma fisioterapia e depois você vai fazer da atividade física um estilo de vida. Não é. Sim, sim. E a fisioterapia também tem a parte Exato. preventiva, né? Assim, a grande parte do nosso trabalho com o Pilates vai para esse lugar da prevenção. Então a pessoa chega pra gente para tratar uma dor no Pilates e ela fica, Exato. mesmo quando a dor melhora, porque é o que vai mantê-la bem e né, para essa dor não voltar. E o Lyme tem muito a ver com isso, essa manutenção de todos esses cuidados para manter o equilíbrio do tripé é o recurso que a gente tem para se manter bem e prevenir uma recaída ou prevenir uma piora de sintomas. Então, da mesma forma que a gente toma o remédio todo dia, a fisioterapia, a dieta, a fé, né, a parte espiritual muito importante também. Então, são recursos válidos, a gente tem que. Não é, a Lyme não é uma doença simples da gente administrar. Então, quanto mais recursos a gente tiver ao nosso favor, melhor. E eu acho que o que é muito importante é a gente deixar assim como mensagem principal, talvez, é adaptável. Então, se você acredita que você não consegue, se quiser trocar uma ideia, fazer uma aula para ver como é, a gente vai adaptar. Não é, você não vai chegar naquele nível de um paciente que já está há anos numa fisioterapia, né? É sempre adaptável ao caso de cada um, dentro da possibilidade de cada um, respeitando as limitações, os sintomas, o contexto de cada um. Esse é o grande diferencial da atuação com pacientes de Lyme. Então, eu tendo essa história com a Lyme, né? Eu sei como é. Não é só questão de eu acreditar no que vocês estão falando para mim. Eu vivi isso. Então foi por isso que eu comecei a construir essa outra frente, né, da clínica para pacientes de Lyme, porque eu sei, eu tive sorte de encontrar profissionais maravilhosos, mas eu sei que tem gente que não tem essa escuta, né, que não são ouvidos. O paciente de Lyme é muito desacreditado. A gente ouve muito que está na nossa cabeça, que não é real ou que é psiquiátrico. Então, é importante, né? O que eu quero mais oferecer, assim, é essa escuta. É tipo, eu sei que é difícil, eu sei que você sente que não consegue, mas eu também sei que é possível atravessar porque eu atravessei. E se eu conseguir, por que não você? Né? Se a Bia conseguiu, por que não você? Tem muitas outras, Sim. graças a Deus, ou muitos outros pacientes que alcançaram a remissão, e eu mesmo em tratamento, né, agora. Estou me mantendo bem. Por quê? Porque todos esses recursos estão ali ao meu favor e eu uso todos eles para me manter bem mesmo em tratamento. E Cada um respeitando uma coisa a que sua fase. você falou aí, e até a gente caminhando assim, né, para os finalmente da nossa live. Gente, eu tenho um diagnóstico desde 2014. Eu fiquei em remissão 6 anos. Eu até hoje, desde que o universo da Lyme cruzou o meu caminho, eu não conheço um paciente que entrou em remissão sem cuidar da alimentação e fazer atividade física. Eu não conheço um e que se mantém em remissão. Não conheço, de verdade. Então, às vezes, agora, por causa da campanha, né? Enfim, muita gente chegando no perfil e tudo, graças a Deus por isso, sejam todos bem-vindos quem está chegando aqui. Muita gente, então você não está mais em tratamento? Eu falei, tô. O que você toma hoje? Eu falei, 5 a 6 vezes de musculação por semana, corrida, é, comida em casa, direito, 3 litros d'água por dia. É isso, Sim, tudo isso é isso tudo é remédio. remédio. E dia desses eu vi uma live com um médico, gente, que eu achei tão interessante o que ele falou, que saiu um estudo recente sobre os antidepressivos, né? E ele estava falando que os novos estudos mostram que quando eles fizeram um grupo de estudo, que pacientes que estavam tomando placebo, mas eles tinham que fazer atividade física todos os dias,
e pacientes que estavam tomando a medicação sem atividade física. Para fins de comprovação, dados, os pacientes que a atividade física ela foi igualmente ou mais benéfica do ponto de vista de resultados, de evidências científicas, que o antidepressivo. E isso não estou Uhum. dizendo que é para você largar os seus antidepressivos. Vamos repetir comigo. A Bia não está dizendo que é para você largar os seus antidepressivos. Eu estou dizendo que na hora da crise, a medicação ela é fundamental, ela é essencial. Na hora da crise, eu quero tomar um chazinho. Não, amiga, vai ter que tomar antibiótico. Eu tomo um chazinho também, mas na hora da crise, quando, né, como a profissional que você atendeu aí bem falou, na hora que a guerra está acontecendo aqui dentro, entendeu? Não adianta vir com flores. Não adianta, gente. Uhum. Toma antibiótico e aguenta. Mas depois Tem que que vir com passa, bomba. aí sim, aí é atividade física, aí é comida, porque é o que te segura para você não voltar para isso. Você para de Uhum. criar um ambiente fértil para que a Lyme se Uhum. instaure, porque uma coisa que eu percebo muito, e a gente sempre fala da questão imunológica, a sensação que eu tenho é assim, a Lyme ela tá dormindinha aqui quando a gente entra em remissão, e a gente tem um pico de estresse, isso aqui muitas pessoas Uhum. falaram na live, que, nossa, eu tenho um estresse emocional, alguns sintomas vêm. Então quer dizer que um sintoma apareceu, eu tô tendo reativação da doença? Não. Mas se você percebe que uma situação estressora já tá fazendo um sintoma seu, falar, opa, gata, eu só tava dormindo, tô aqui, viu? Não, não fica todo dia estressado assim, não, que eu volto. A sensação que eu tenho hoje, o que eu vivo hoje é muito isso, assim, que ela tá aqui Uhum. dormindo. Eu saio, É. Eu uso eu essa paro metáfora também. com os meus cuidados, ela fala, gata, eu só tô dormindo, mas eu ainda tô aqui, viu? Tu não me dá É. espaço não A que eu gente não pode subo. deixar ela Não me dá acordar. espaço não que eu É, se entro. ela acordar, ela fica valente e ela vai que vai. Exato. A gente não pode deixar ela Então, acordar. entender que faz parte do tratamento. O pilar que o Dr. Carlos tanto fala, gente, não é balela. Não é balela. Uhum. E às vezes é o que está faltando para você entrar em remissão. Bia, eu já tomo antibiótico. Bia, eu tô até comendo direito, mas eu tô falhando na atividade física. Às vezes é esses. É. São tantas variáveis, né? Porque assim, a gente pega o tripé, né? Saúde física, mental e espiritual. Parece que são três coisas. Ai, que simples. Gente, dentro de cada uma dessas coisas tem um tantão de coisas que a gente precisa cuidar. Então não é simples. E tratar a Lyme não é só tomar remédio, não é só comer bem, não é só fazer atividade física, é tudo isso junto e muito mais coisa. Manejo do estresse, qualidade de sono, cuidar, né, não expor seu corpo a estímulos desnecessários. Por exemplo, para mim, o sol se tornou agressivo, o calor se tornou agressivo. E o que eu mais gostava antes era tomar aquele banho fervente. Sabe aquele banho que você sai até vermelha? E secar o cabelo também com. Não que seja bom, né, gente? Eu sabia que não era bom, mas era como eu gostava. Nunca mais. Porque eu não posso fazer isso com o meu corpo. Pra quê, né? Já lutei tanto para sair daquele lugar. Pra que eu vou colocar o meu corpo numa situação de desequilíbrio por uma recompensa imediata? Né? Assim, a recompensa imediata, ela não vale mais do que a recompensa lá na frente de se manter bem. Então, é muito complexo, são muitas variáveis. A gente come bem, a gente dorme bem, a gente cuida do emocional, a gente cuida do espiritual, cuida do físico, é o remédio, é o suplemento, é o chá, é a Sim. reza, sabe assim, tantas coisas. E eu lembro a minha primeira remissão, que eu entrei em remissão, e a gente tem essa coisa tipo, eu não quero ser a pessoa doente. Né? Eu parei todos os meus suplementos, porque eu achei que eu podia, porque a gente fica, Sim. né, poderosa. Falei, não, eu não preciso mais disso, eu estou em remissão, eu estou ótima. Eu estava realmente ótima, eu estava ótima. Mas eu parei todos os suplementos, né, aí a gente vai deixando de lado umas coisas e pum, 4 meses depois, Já não pode recaída. baixar a guarda, Toma na né? cabeça de Não, novo, né? Não aprendeu ainda? Vamos, olha, e vamos uma de coisa novo. que você falou que eu acho tão interessante, gente, que eu reforço aqui. Eu sei que muitas vezes nos grupos as pessoas elas ficam assim: o que que vocês estão tomando? Vocês sentem isso? Tal coisa é Lyme? Não, 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 não. Aí, Isa, o que que você faz para você ficar bem? Gente, olha que interessante. Ela falou que ela percebeu que o calor, né, que a temperatura elevada era uma coisa que fazia mal para ela. Gente.
se eu não tomar banho com o meu corpo saindo, se eu tomar banho gelado, eu faço uma contração que eu demoro para voltar, me faz muito mal. Muito mal. E eu, eventualmente, eu sempre gostei de Cada banho corpo é quente, um sempre corpo. gostei, isso é um fato. Mas, eventualmente, quando estava muito quente o ambiente, né, a temperatura, o clima, a gente quer tomar aquela chuveirada gelada, né? Poxa, tá quente pra caramba, eu quero uma chuveirada gelada. E eu percebi, depois da doença, depois de tudo assim, que aquela chuveirada gelada já não era mais tão benéfica para mim, meu corpo já não respondia tão bem. Uhum, Então, assim, é uhum, muito, muito realmente individualizado, é muito particular. Por isso, procurem profissionais que escutem, que adequem, fujam de profissionais que estão fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V eterno de, uhum, de planilha, de protocolo, de conduta e etc. Óbvio que existe um tratamento base que vai ser comum a todos. Lógico que vai existir, uhum. mas é um tratamento É, base. tem muitas coisas Exatamente. em Que comum. é comum a qualquer ser humano. Todo ser humano tem que comer direito, todo ser humano tem que dormir direito. Isso é comum. Ninguém tá, enfim, fazendo Ctrl-C, Ctrl-V por isso. Isso daí já é coisa pacificada. Mas pessoas que entendam que há algo diferente. A Thalita, ela tá colocando aqui pra Uhum. gente. Estou nos primeiros 90 dias do meu tratamento. Que bom que vocês estão bem. Fico feliz em ver que estou no caminho correto. Por isso tenho certeza que vou vencer. Já percebo muitas melhoras. Já venceu, Thalita. Já Só pelo venceu. seu comentário, Já assim, tá. é só questão de tempo? É só o tempo, é só para findar o protocolo mesmo, É, mas já venceu. é. Isa, suas considerações finais. Eu quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Quer contar alguma coisa que a gente não sabe? Uma fofoca, um babado? Pouco. Eu acho que passamos por tudo que é importante falar, mas eu queria deixar três recados. Para quem é fisioterapeuta, que está assistindo a gente agora ou que vai assistir essa live depois. É, né, recapitulando aí, o diferencial no manejo da doença de Lyme está na dose. É importante que a gente utilize de todos os recursos que a gente tem, que são comuns a outras patologias, mas para o paciente de Lyme, a gente tem que ter cuidado com a dose para não provocar a fadiga e não levar esse paciente para uma crise de sintomas. Não vale a pena. Escute o seu paciente, esteja em conexão com ele, acredite na queixa que ele está te trazendo. Não é preguiça, não é corpo mole, não é drama. É uma doença desafiadora mesmo. Para os pacientes de Lyme, eu convido vocês a darem uma chance para a fisioterapia, quem ainda não tem um fisioterapeuta aí para chamar de seu. Eu acho que todo mundo deveria ter um fisioterapeuta para chamar de seu, tendo Lyme ou não. Todo mundo merece um fisioterapeuta para chamar de seu. Eu deixo o convite comigo ou com outro profissional. Deem uma chance para a fisioterapia e entendam que existe maneiras, diversas maneiras da gente adaptar o exercício e os outros recursos. A gente focou aqui mais no exercício, porque é o carro-chefe, mas tem analgesia, que é a diminuição da dor, tem recursos anti-inflamatórios, tem um monte de recursos disponíveis. Deem uma chance, porque é mais um recurso que favorece vocês a atravessar essa caminhada, que é sim delicada, é sim difícil, mas que é possível de atravessar. E o meu último recado, Bia, para você. Eu já estou Ai, até eu não... emocionada. Gente, sério, sexta-feira, 1 hora da tarde, eu Ai, vou a gente não chorar. consegue fazer uma A gente live não sem consegue chorar. fazer live sem chorar, gente. Eu queria entender qual que é o nosso problema. Bia, eu quero te agradecer de novo, eu quero te parabenizar. E eu quero te dizer, do fundo do meu coração, que o trabalho que você faz diferença, que isso aqui importa, que você abre portas e que você está transformando essa visibilidade realmente na doença de Lyme. 3 anos atrás a gente não estava onde a gente está hoje. Então, parabéns e obrigada pela sua luta. Eu sei o quanto é desafiador, eu sei das renúncias, eu sei da entrega, eu sei do investimento de tempo, de energia e de dinheiro para essa campanha acontecer. E eu quero, assim, te dizer, não desista. Eu sei dos desafios. Você está matando 20 leões por dia aí nos bastidores. Parabéns, obrigada. Você não está sozinha e a gente continua. Isso é só o começo de uma luta que eu tenho certeza que um dia a gente vai falar, putz, valeu a pena a gente insistir, a gente falar que existe Lyme no Brasil, sim, e trazer essa voz para quem ainda não consegue usar a própria voz.
Muito obrigada por ter você comigo. Você é uma amiga que o Line me trouxe. Você está de parabéns. Ah, E agora é eu isso. vou ter minha Obrigada. réplica, gente. Gente, eu fico muito feliz de você ter essa percepção, porque assim, eu realmente senti o que está sendo construir essa campanha agora e o que foi há 3 anos atrás, assim. Toda vez que eu me vejo olhando para um calendário, tentando equilibrar. Gente, eu tenho que fazer manejo de data. Como assim? Eu tenho que ver, porque tem muita gente querendo falar. Não tinha. E Graças a assim, Deus. eu sei que não é fácil, gente. Hoje aí, ó, alguém acompanhou em algum nível aí que a gente toma hate. As pessoas falam, você paciente de Lyme que tá vendo a gente, que você tá sensível, guarda seu coração. Guarda o seu coração das pessoas que desabonam a sua dor. Guarda o seu coração das pessoas que dizem que não é possível melhorar. Essas pessoas em algum nível também estão doentes. A gente também não precisa destilar o ódio. A gente não vai ser ouvido batendo boca. A gente não vai ser ouvido ofendendo os outros. Eu não quero de maneira nenhuma que essa campanha seja conhecida por um monte de barraqueiro na internet. De maneira nenhuma. Eu quero que as pessoas olhem, eu quero que as pessoas se inspirem. Eu não quero que sintam pena da gente. Eu quero que deem respeito que a gente merece, né? E eu não estou fazendo sozinha. Existe, pessoas me procuraram, foram poucas, mas Deus multiplica, gente. Deus ele precisou de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Então, Deus me deu 5 pães e 2 peixinhos através de algumas pessoas que vieram conversar comigo, querendo ajudar na campanha, inclusive financeiramente. E a gente está conseguindo alcançar outras pessoas. Eu estou impulsionando o post. Eu queria, inclusive, se você está vendo algum post aparecer para você, se aparecer algum patrocinado, fala para mim, Bia, apareceu um patrocinado seu, para eu saber que está sendo entregue e até para eu poder reajustar, enfim, se precisar. E a gente está conquistando o nosso espaço. A gente está conquistando, a gente só precisa. Eu entendo que você não queira se expor. Eu entendo. Não é fácil vir aqui falar, estar vulnerável, é, tomar pedrada. Não, não é fácil. Mas engaja, compartilha, comenta. Sabe por quê? Eu vou finalizar essa live aqui com uma boa notícia que eu compartilhei lá no grupo pra gente. Mas para vocês terem dimensão do que é quando a gente resolve falar. Saiu a matéria ontem na Record, né? Foi ali para o destaque. Não fui eu que escolhi ser um destaque, eu estava conversando com a Record Brasília. Eles acharam a pauta pertinente, de interesse nacional, questão de saúde pública. Então, assim, parabéns, Record, por esse entendimento de que isso é uma pauta importante, que isso é o trabalho da imprensa, conscientizar a população. Uma matéria que eu achei muito bem estruturada no sentido de não trazer pânico, eles não me colocaram no lugar de vítima, mas eles também não passaram um pano para o caos que a live causa na nossa vida. E acabou que o R7 entendeu que aquilo ali não deveria ficar dentro da editoria de Brasília, ela tinha que ir para a home, para a página inicial da Record. E aí hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma jornalista do UOL, né, que quer fazer uma matéria e que ela quer que essa matéria seja ainda nesse mês para conscientização. E eu fiquei curiosa, falei assim, eu fiquei curiosa, como é que você me achou? Aí ela respondeu assim: então, fui pautada hoje cedo pelos meus editores. Eles te encontraram em outra matéria e super curtiram sua história e a luta. Como temos Viva Bem aqui no UOL, Viva Bem, guarde o nome. Super nos interessa falar sobre conscientizações de doenças, ainda mais as de difícil diagnóstico. O que isso quer dizer? Tem gente querendo ouvir, tem gente disposto a dar espaço para gente. Vamos honrar a vida desses profissionais, desses veículos, desses perfis no Instagram que estão nos dando voz, que estão colocando, sabe o alto-falante do Fala da Lime Brasil, sabe? Que vamos honrar e canalizar toda a nossa energia para esses veículos que estão falando, a gente quer te ouvir, a gente quer te dar um espaço. Porque tudo começou pequeno, gente. Tudo começou, toda a campanha de conscientização que a gente vê hoje, que é mundial, que aqui eu sou de Brasília, eu posso falar, que tem
Fica iluminado o Congresso, no Outubro Rosa, no Novembro Azul. Tudo isso um dia foi só uma pessoa falando e nem Instagram tinha. Mas tudo isso um dia começou em alguém. E eu agradeço quem está comigo nessa, porque eu sei que daqui a 3 anos a gente vai, já falei, bota na sua agenda aí, porque você também vai ser uma fisioterapeuta muito renomada. A gente vai fazer o Deus, simpósio de Lyme, gente. Isso aqui vai ser ao vivo. A gente vai. simpósio, congresso, o Exato, a céu é o gente vai limite. ver a Isa Bora. falando, todo mundo agora, alongando, que vai começar a palestra. A gente Ai, vai que ver. A delícia. gente vai, a Mariângela, que acabou de entrar aí, nossa doutora, mestre, educanda da coisa toda, explicando pra gente os relatórios, os dados que a gente tem. Isso vai acontecer. E nesse dia a gente vai lembrar, Bia, você lembra de uma live, numa sexta-feira, que você falou que ia acontecer? Pois é, aconteceu. É isso. Então, gente, É só o muito, começo. muito, muito obrigada. A live vai ficar salva. Compartilha aí com o pessoal. Já já a gente solta aí os cortes também. Mas a live fica salva. Compartilha aí com um profissional que já te acompanha. Se não tem profissional te acompanhando, fisioterapeuta, já manda assim, alô, socorro, paciente de live aqui. Que eu tenho certeza que a Isa vai te ajudar. Muito obrigada, adorei. Foi muito Beijo, bom. Beijo, gente. gente. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada, Bia. Tchau, tchau. Tchau.